Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje a gente vai finalizar a nossa série de HTML e CSS, nosso curso básico de HTML e CSS, nessa sexta aula aqui, que a gente já construiu isso daqui e a gente vai chegar nesse ponto final aqui, onde a gente tem todas as interações aí da página do Google, quando passa por cima, todas as coisas que estão aparecendo, tudo bonitinho, e a gente vai dar o salto daqui para cá nessa última aula de agora. Antes de a gente começar, lembra de like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho e me diz aqui nos comentários quantas aulas você já acompanhou dessa série daqui, desse curso básico que a gente está fazendo de HTML e CSS. E lembra também dos 3 links que a gente sempre deixa na descrição. O primeiro é um curso completo de HTML e CSS, o segundo é um mini curso gratuito de HTML e CSS, que pode te ajudar bastante, e o terceiro são, na verdade, os arquivos que a gente tem aqui na aula, que a gente está usando ao longo desse curso básico. Dito isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Show de bola, galera! Então, como eu falei, a gente estava nesse ponto daqui e a gente tem que chegar nesse daqui. Qual que é a grande diferença? Em termos de layout, a gente só tem que essa seção aqui do meio vai usar sempre o espaço máximo disponível ali e vai fazer com que essa outra seção fique sempre ali embaixo. Então, se a gente vai diminuindo o tamanho, ela vai ocupando menos espaço, mas essa daqui está sempre encostadinha lá embaixo, o que não acontece aqui. Então, essa vai ser a diferença de layout que a gente vai ter. Depois disso, a gente vai ter as diferenças de interação com a página. Então, quando eu passo aqui embaixo de um link, tem que sublinhar. Quando eu passo em cima desse ícone, desse, o que tem que aparecer? Aquela paradinha ali embaixo. Então, pesquisa por voz e outra coisa. Tem que aparecer também esse cursor pointer, que é o cursor, ele muda quando passa aqui por cima. Além disso, o que a gente vai ter? Quando eu passo por cima do input, qualquer coisa aqui do input, ele tira a borda, coloca a sombra. Quando eu passo por cima aqui, aparece uma sombrinha no meu botão e também o cursor pointer. Aqui é a mesma coisa do link. Então, todos esses links aqui a gente vai matar com uma coisa só, diretão, mas de resto a gente tem outras interações. Esse botão aqui também. Então, layout. O layout para sempre ocupar 100% do espaço e interações a gente tem algumas. Vamos começar pelo layout. O que a gente vai ter que fazer? O que seria a coisa mais simples? Chegar aqui para essa seção aqui toda e falar para ela, na verdade, para essa seção daqui, F12, vem para cá, fala para a seção main o quê? Já que eu quero que ela ocupe 100% do espaço, que ela seja 100% do tamanho do espaço disponível. Vou chegar aqui, lá na nossa seção main, e a gente vai fazer assim, height 100%, Ctrl S, veio para cá. O que aconteceu? A princípio, nada. Por quê? Quando eu passo aqui, ela está ocupando 100% e entrou aqui a propriedade. Qual que é a diferença? O meu body não está ocupando 100% do espaço. Então, quando isso acontece, o que está acontecendo? O body está preenchendo ali, única e exclusivamente, o tamanho necessário por ele. Diferentemente da largura, que ela sempre vai de ponta a ponta, se você não fizer nada, a altura não, ela só vai ocupar o que ela precisa. Então, a gente teria que vir aqui no body também e dizer, height 100%, enter. E aí, ainda assim, não mudou absolutamente nada. E agora, por outro motivo. Aqui a gente tinha falado, quando a gente deu 100%, no main, que ele não mudou, beleza, não tinha mudado porque ele está preenchendo todo o espaço, mas o nosso body estava preenchendo ali apenas o que ele precisava. Quando a gente fala que o body tem que preencher 100%, ele já está preenchendo 100% do espaço disponível. Por quê? De novo, aquela diferença de quando a gente está falando de largura, ele realmente vai ocupar tudo ali que tiver disponível para ele. A altura, o 100% é ele simplesmente pegar o conteúdo que tem ali na página. Como é que a gente faz para ele ocupar 100% do tamanho da altura ali da página? A gente já achou essa medida, que foi o que a gente usou aqui, nesse margin bottom ali, que era aquele tal de VH. Quando a gente colocou 10 VH, significava o quê? 10% da altura disponível. Se a gente quer toda a altura, a gente coloca 100 VH, que vai ser 100 viewport height. Então a gente vai ter isso aqui, 100 VH. E repara, agora sim, se eu chego ali no meu body, ele está usando 100% do espaço. Então, o meu body tem 100% do espaço. Deixa eu chegar aqui no main, deixa eu desabilitar esse height 100%. Se eu venho para cá, olha o meu body. Ele sempre está ocupando o espaço todo. Então, 591, 683, ele sempre está usando tudo. A diferença é que quando eu coloco esse height aqui de 100%, o que acontece? Ele está dizendo que esse meu main vai realmente usar todo o espaço disponível. E ele está meio que cagando para o que tem aqui embaixo, para o footer. Então, se eu pegar
esse header aqui de 60, esse daqui, ó, de o rodapé, cadê o rodapé todo? De 92.67, ele não está prestando atenção nisso. Ele só quer, ó, que essa seção daqui, ó, de 513, seja exatamente do tamanho disponível pelo meu body ali, ó. Se eu vier aqui na minha seção, tá lá. Toda a minha seção, ó, 513, cadê o meu main? Tem 515 ali. Ele está usando tudo que eu tenho ali, 515, na verdade. Falei 513 e 515. Ele está usando todo o espaço do body, que não é o que eu quero. Eu quero que ele use todo o espaço disponível. E para a gente fazer essa leve modificação aqui, realmente passo a passo é isso que a gente tem que fazer. Primeiro, chegar para o body e falar para ele, ó, usa toda a altura da tela. Segundo passo, a gente vai ter que dizer qual vai ser a seção que a gente quer que expanda, ou seja, que pegue todo aquele espaço disponível, mas agora a gente quer fazer o quê? Limitar o tamanho do nosso main. Eu não quero que ele realmente pegue 100% do body, eu quero que ele pegue 100% do espaço disponível do body. E para a gente fazer isso, é só a gente mudar o tipo de display desse main. E uma forma de mudar o tipo de display é justamente quando a gente mexe no flex container dele. E quem que é o flex container do main, do header e do footer? O nosso body. Se eu faço com que ele, display flex, vire um display flex, o que acontece com os elementos que estão dentro dele? Viram flex items, flex childs. E aqui eu não quero que ele fique de row, quero que ele fique de coluna. E aqui, ó, só fazendo essa leve modificação, ó, ele já entende exatamente aquilo que eu queria, ó. Quando eu aumento essa seção aqui, ó, cadê? Meu main tá pegando 100% do espaço disponível. E ó, ali ele sobe e desce. Agora, por que isso daqui não está centralizado? Porque eu não pedi para ele estar centralizado. Como é que eu faço isso? Tem que chegar aqui dentro desse main, então ó, dentro do main, e eu tenho que pedir para ele centralizar ali, ó, dentro do espaço que ele tem ali. Como é que eu faço isso? O Align Item Center está centralizando todo mundo, ó, nessa linha. E a gente tem aquela outra propriedade, que é o Justify Content, que eu boto, ó, todo mundo na meiuca, ó. Pronto, agora sim, ó, ele sobe, e lógico, ele não está exatamente centralizado, porque isso daqui está empurrando um pouquinho para baixo. Então, ó, é aquilo que a gente tinha feito ali, ó. Tem esse empurrãozinho. Essa seção daqui ela é um pouquinho maior do que ela deveria ser, mas é proposital. Mas agora a gente já matou essa coisa aqui do layout. Então, 3 coisas que a gente precisou fazer. Primeiro, o nosso body tem que ter 100 VH, que aí ele ocupa 100% do nosso viewport height, que ele fica assim, ó, perfeitão. Segunda coisa, o nosso body tem que ser um flex para ele conseguir mexer nesse display dos flex childs ali, do flex items que tem dentro dele, para não passar do tamanho. E a terceira coisa é dizer qual elemento que a gente quer que preencha 100% do espaço aí, que aí ele realmente nunca vai passar daquele espaço ali limite, porque todos eles estão dentro de um flex container. Fazendo isso a gente já consegue chegar naquele resultado ali que a gente tinha na página do Google. Então, ó, em termos de layout, se a gente não tiver nenhuma outra interação, a gente já, ó, conseguiu, já ficou bonitão isso daqui, tá só um pouquinho maior esse daqui, mas já ficou bem legal, já ficou bem interessante, porque a gente já aproveitou esse daqui que a gente tinha ali. Mas de resto, a gente consegue agora mexer nas interações. Vamos lá, pegar primeiro tudo que a gente colocou aqui, tacar no VS Code e depois a gente mexe nas interações. Então aqui, ó, a gente nem tem o nosso body. Vamos chegar aqui, ó, body, height, 100, VH, display, flex, e a gente tem aqui que o justify, não, a gente não mexeu nada aqui do flex, o flex direction, column, perfeito, Ctrl S. Aqui no main, a gente falou que o height era 100%, perfeito, e aqui já está tudo certinho. Se eu vier aqui, mentira, dentro do main a gente tem que mexer no justify dele, justify content, center também. Ctrl S, agora sim, ó, F5, não tem nenhum, como é que chama? Não tem nenhum inline style aqui e já está tudo funcionando direitinho. Bora então para as interações. Primeiro de todas que a gente vai ter vão ser com os nossos links. E a propriedade que a gente vai ter que mexer é o que a gente chama de hover. Quando a gente passa por cima de um elemento, a gente está fazendo um hover naquele elemento, a gente está mudando o estado daquele elemento para um hover. O que eu quero que aconteça quando eu fizer um hover dentro de um link, em cima de um link? Eu quero que ele fique sublinhado. Então eu vou ter que mexer na decoração desse texto para ele ter um underline ali embaixo dele. Só que eu não quero fazer isso só para esse link, eu quero fazer isso para todos os links. E os links que eu não quiser, depois eu modifico isso daqui. Mas ó, esse eu quero, cadê? Onde é que eu tenho mais link? Aqui eu quero, aqui embaixo também. Então todos os links a princípio tem isso. Vamos voltar para cá. Onde eu tenho aqui essa âncora, ó, A
text decoration none. Aqui a gente tirou o text decoration. O que eu posso fazer? Ó, dois pontos, hover, que eu estou dizendo que qualquer hover dentro dessa âncora, ou seja, nessa âncora, o que eu quero fazer? Ó, quando eu passo aqui, tá lá. Eu quero que o text decoration não seja none, ele seja underline. Então, ó, a princípio, se não tiver nada, none. Agora, quando eu faço hover, ele vai ter um underline. Ctrl S, passo por cima, ó, underline. Passo por cima, underline. Passo por cima, underline. Certinho, 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 certinho. E o último não é um link. Aqui, ó, esse é um problema. Por quê? Esse botão, ó, cadê? Esse botão não é para ter underline no hover. Só que ele tem outras variações também, ó. Ele fica mais escuro e ele ganha uma sombra também quando eu dou esse hover. Então, ó, tenho que ver como é que vai ser isso daqui para a gente poder copiar. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos passar por cima desse botão, ó. Cliquei no botão. Como é que eu faço um hover aqui dentro desse botão, ó? Tem essa opçãozinha, ó, hover, e eu marco aqui, ó, hover. E aí ele já vai me dar todas as classes que estão acontecendo aqui, ó. Então, ó, o background color dele vai para esse e o box shadow dele, ó, fica bem grandão. Então ele tem duas sombras inclusive aqui e eu consigo copiar tudo isso. Então, ó, Ctrl C, lá no nosso botão. Cadê? Botão entrar, na verdade, né? Botão entrar. Dois pontos, hover, background color, aqui ponto e vírgula, e o box shadow, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Quando eu venho para cá agora, ó, eu passo por cima, ó, já está direitinho o box shadow e a sombra, mas tem esse text decoration. Então aqui eu tenho que reforçar, ó, text decoration none. Mesmo ele sendo uma âncora, eu quero passar por cima daquilo. Então, ó, agora sim, ó, esses aqui estão certinhos, o botão está certinho, todos os links estão certinhos. Qual era a outra que a gente tinha? Quando eu passava por cima do input, ele ficava com uma sombra. E aí eu tenho que ver qual que é essa sombra também. Então, ó, passei por cima do input. Cadê? Input, vamos ver um hover nesse input? Não, não fez nada. É um hover aqui. Agora sim ele fez. Então, ó, quando eu dou um hover aqui, ele tira a borda e ele adiciona esse box shadow. Então, ó, box shadow, que a gente poderia criar do zero, mas a gente já tem ele pronto aqui. A gente pode simplesmente utilizar. Então, toda vez que eu fizer um hover no, como é que é o nome? Caixa input. Caixa input, vamos lá, ponto, caixa input, hover, a gente vai ter esse box shadow e o border none. Eu tiro a borda e adiciono o box shadow. Venho para cá, ó, passo por cima, ó, direitinho. Ele tira a borda e adiciona ali o box shadow. Só que olha o que acontece. Quando eu tiro a borda, repara que o Google vem um pouquinho para baixo e essas coisas aqui vêm um pouquinho para cima, ó. Tum, tum, bem sutil. Por quê? Lembra como é que é o tamanho de qualquer elemento? É o tamanho do conteúdo mais o padding mais a borda. Quando eu tiro a borda, eu estou tirando um pixel de cima e um pixel de baixo. Então ele está descendo, ele está mexendo aqui, ó. Tudo que está em cima vai descer um pixel, tudo que está embaixo vai subir um pixel. Não é o que eu quero que aconteça. O que eu posso fazer então? Ao invés de dizer que a borda vai ser none, eu posso simplesmente mexer na cor da borda. Ao invés de ser esse cinza, eu coloco uma borda transparente. Então a borda existe, o tamanho dela existe, ela só não tem cor nenhuma. Então a gente mexe aqui, ó, border, color, transparent, transparente, ó. Mesmo efeito visual e agora não mexe nem aqui, nem no de baixo. Tá vendo, ó? Perfeito, exatamente aquilo que a gente queria. E tem ali, ó, o nosso input. Só que isso aqui, ó, foi até bom ter passado por cima. Quando eu clico, quando ele está ativo ali, ó, ele tem essa corzinha. Só que aqui, ó, no nosso gabarito, não tem. E aqui também não tem. O que acontece quando a gente faz isso daqui, ó? F12. Vou passar no nosso input, ó, no nosso text area aqui. Nem foi usado no input, foi usado no text area, mas é similar. E a gente tem aqui, quando eu passo por cima dele, ó, quando eu tô com ele clicado, tem alguma classe ali dentro dele. E a gente pode testar essas classes aqui, ó. Active. Não. Focus within. Ele já mexeu alguma coisa ali. Focus visible. Visited, hover, target. Um monte de classe aqui que a gente tem. E aqui a gente já tem uma propriedade diferente, ó, que é esse outline none. Então, ó, quando eu clico aqui, ó, no outline e eu clico ali, ó, ele fica marcado. Quando eu marco ali o outline, ele já desaparece aquilo. E essa propriedade aqui de resize é uma outra coisa específica do text area. Como o nosso aqui não tem, como a gente está usando o input, ó,
é esse resize aqui, ó, que ele pode ficar gigantesco, tá vendo? Você pode ir aumentando o text area. E aí quando você deixa o resize none, ele não mexe ali de tamanho, ele sempre fica com tamanho padrão. Mas o que a gente quer pegar daqui, ó, pro nosso é o outline. Então a gente vai voltar para cá. Então o nosso caixa input não, vai ser o ícone input, também não, input pesquisa, outline none. Ctrl S. Quando eu clico, ó, passo por cima. Detalhe, quando eu tô com ele clicado, ó, o que acontece? Fica marcado para sempre, ó, eu não preciso ficar passando ele por cima. Então, ó, quando eu clico ali e tiro, ele não tá com aquela sombra. Então, além do hover no meu caixa input, toda vez que eu tiver com algum elemento dentro dele em foco, o que eu quero fazer? A mesma classe. O que eu posso fazer então? Ó, aqui nesse seletor aqui que eu fiz, eu posso adicionar mais um seletor. Então aqui eu falei, ó, todo hover no caixa input, eu quero que aconteça isso. Vou colocar uma vírgula, porque essa vírgula é ou um outro seletor. E aí qual vai ser esse outro seletor? Ó, Ctrl V, Focus Within. O que é o Focus Within? Se você passa aqui por cima, ó, quando você está escrevendo esse Within, ele até te explica aqui direitinho o que é. Todo elemento dentro do caixa input que estiver sendo focado, ele vai mexer nesse estado daqui. Então não só quando eu der o hover, mas quando eu estiver focando o elemento ali dentro dele. Então ó, agora ó, cliquei, tá focado ali, mas ó, o meu mouse está aqui fora, ele ainda está realçando. Então a gente consegue mexer nisso daí também. Aqui embaixo, esses dois botões a gente ainda tem que fazer alguma coisa. E depois a gente vai ter que mexer só nessa caixinha daqui, ó, essa daqui e essas daqui. Para toda vez que eu passar por cima, ó, passo por cima. Aqui tem duas coisas. Ele bota essa bolinha ali por trás com uma cor de fundo e ele tem, ó, Google Apps, ferramentas de introdução, pesquisa por voz e pesquisa por imagem. Aqui não tem o realce por trás, mas tem a mesma caixinha. E aqui, ó, ele adiciona um box shadow. Vamos ver qual que é o box shadow que ele está pegando, que aí a gente já não precisa criar ele do zero. Então, ó, hover, tá aqui, ó, box shadow e tem uma bordinha também. Então não é só o box shadow. Então, ó, box shadow e border. Vamos pegar isso daqui. Toda vez que eu der um hover no botão, hover, a gente tem isso daqui. Quando eu venho para cá, ó, passo por cima, ó, certinho, tá ali direitinho, só que mesma coisa que acontecia aqui. Como inicialmente eu não tenho borda nenhuma, e quando eu dou o hover, a borda fica desse jeito, o que está acontecendo? Ele está empurrando os elementos. O que eu posso fazer? No zero, ou seja, no inicial, aqui eu posso chegar para ele e falar que o meu border, ao invés de ser none, ele já tem, ó, um pixel, tudo normal, só que ele é transparent. E aí ele fica assim, ó, sem nada. Quando eu passo por cima, ó, não mexe mais no tamanho. Agora, aqui, ó, ele está tendo um outro detalhezinho, porque ele está somando esse hover com esse hoverzinho daqui. E aqui a gente tem que dizer, mexer a mesma coisa, ó. Aqui a gente estava falando um box shadow, aqui eu estou falando outro box shadow. Esse daqui vai passar por cima. Agora, esse border aqui, aí ele está mexendo nessa cor, eu não quero. Então eu quero dizer, ó, border color transparent, continua transparente. Aí, ó, beleza, não prejudiquei nada aqui e esses dois aqui, ó, estão funcionando, tá tudo direitinho. Então agora só falta esse elemento com o hoverzinho ali nele e além disso eu quero colocar aquele elemento que fica pertinho ali dele. Esse daí é bem interessante como a gente vai fazer. Então primeiro de tudo, tem que ter cursor pointer aqui, aqui, aqui e aqui nesse daqui também. Então vamos chegar e buscar isso daqui, ó, header, vamos achar caixa ícone. Como é que é o caixa ícone? São os dois ícones que a gente tem, ícone produtos. Ah, é esse daqui já, a caixa que está ali por trás. Beleza. Então caixa ícone, Ctrl F, Ctrl V. Primeira coisa que a gente vai fazer, caixa ícone, hover, back, color. A gente vai ter que mexer nesse back color. Para qual back color? Não sei. Vamos ver qual que vai ter que ser aqui, ó. Produtos, hover. Pronto, já estou com o meu background color aqui, ó. RGBA, então ele tem uma transparência ali associada a essa cor, ó. Ctrl C, Ctrl V. Venho pra cá, ó. Passei por cima. Tá lá com o background color direitinho. Só que, o que aconteceu? Ele tá quadrado. Como é que eu faço para ele ficar com um border radiusinho? Eu tenho que deixar isso daqui num valor interessante. Detalhe, quando a gente coloca um border radius em retângulos, em elementos que não são quadrados, ele nunca vai ficar um círculo. Ou seja, ele vai ficar assim, ó. Esse daqui é o máximo.
Agora, quando eu tenho um elemento quadrado, eu consigo fazer com que ele vire um círculo. Como? Eu chego aqui e coloco border radius 50%, que ele vai pegar e vai transformar isso daqui num círculozinho. Ctrl S, passo aqui por cima, tá lá. Por que 50%? Porque a borda, ó, vai sair daqui, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Então, ó, ele cria esse raiozinho aqui, ó, de metadezinha do tamanho que ele tem ali. Então ele pega exatamente essa metadezinha e cria ali o raio dele. Então ele já mata isso daqui no máximo que ele deveria ter. Então, ó, tá direitinho isso daqui, falta o cursor pointer. Então a gente tem aqui o cursor pointer, que não precisa ir no hover, ele pode ser aqui no normal mesmo. Toda vez que eu passar por cima dele, ó, beleza. Agora, ó, esse daqui a gente já matou, de resto ali, esse daqui estava certinho, ó, vou tirar até o hover dele, passo ali por cima, beleza. Todos esses aqui tem que ter hover também, então o cursor pointer tem que ter, nesses três. Vamos buscar quais são esses ícones, ó, F12, opa, F12, tá aqui, ó, div caixa ícones, tenho IMG, então ícone teclado, Ctrl F, Ctrl V, cursor pointer, Ctrl C, ícone colorido, Ctrl S também. Então, ó, quando eu venho aqui, ó, tá lá o cursor, direitinho. Agora a gente tem que ter esse elementozinho aqui, ó, esperto, que é uma caixinha, tipo essa daqui que a gente tem, a formatação que eu tô dizendo, porque ela tem um border radius, ela tem uma corzinha interessante, e tudo isso a gente consegue ver, ó, quando eu passo aqui por cima, ó, ícone teclado, hover. E aí ele já, ó, o que ele faz quando eu dou esse hover aqui? Ele cria, ele me mostra esse elemento na verdade. Então, ó, quando eu dou o hover, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho esse outro elemento, esse background color e algumas formatações que a gente vai ter aqui. Mas vamos tentar criar esse daqui do zero, só vou pegar o background color mesmo. Então vamos chegar aqui. O que eu tenho toda vez que eu passo por cima desse elemento? Eu quero criar um elemento coladinho ali nele. Então quero criar um outro elemento aqui dentro desse cara daqui, dentro desse imagem. Como é que eu faço isso? A gente vai entrar no que a gente chama de pseudo-elementos. Então eu vou criar um elemento que basicamente ele atualmente não existe e a gente consegue criar ele ali associado a um elemento. Repara só, show de bola. Como é que a gente vai criar esse pseudo-elemento então que eu falei? Primeiro, um pseudo-elemento é interessante a gente colocar ele dentro aqui de uma div. Então aqui a gente quer colocar ele dentro do ícone teclado, então depois ali do ícone teclado, mas a gente poderia juntar todos esses elementos numa divzinha. Então cadê o meu ícone teclado? Ele está aqui no main, caixa ícones, ícone teclado, perfeito. Então é como se eu tivesse isso daqui, ó, div, Ctrl X, Ctrl V. E aqui eu vou colocar um class, caixa, teclado, Ctrl S. Quando eu volto para cá, ó, não muda absolutamente nada. Eu tenho o meu ícone teclado e eu tenho a minha caixa teclado também. De primeiro eu já vou mudar, ó, o meu hover para o caixa teclado, o meu cursor pointer na verdade, para o meu caixa teclado e não para o meu ícone. Então, ó, Alt, setinha para baixo, Ctrl S. Que aí se eu dou o hover tanto no ícone quanto no elemento pai, ele dá ali o cursor pointer. Perfeito. A outra coisa que eu quero fazer agora é introduzir esse tal de pseudo-elemento. Como é que eu faço isso? Eu coloco assim, ó, ponto, caixa, teclado, dois pontos, after. Olha assim, olha como é que ele descreve after. Represents a stylable child pseudo element immediately after the originating element's actual content. O que isso significa? Ele vai colocar um elemento imediatamente after, imediatamente depois. Então, ó, por isso o nome after, do que? Do próprio elemento. E aí a gente consegue colocar conteúdos, formatações, coisas do jeito que a gente preferir, do jeito que a gente quiser ali. Então a gente pode criar isso daqui direto pelo CSS ou a gente pode muito bem vir aqui e deixar isso daqui já criado. E aí o que a gente faz? Quando a gente der um hover dentro do caixa teclado, a gente mostra esse elemento aqui que já está criado. Então a gente tem algumas formas de fazer isso daqui. Então beleza, deixa eu só terminar aqui. After, abre e fecha, senão ele vai juntar com o elemento ali de baixo. Show de bola. Vamos testar aqui alguma coisa. Content, vou colocar aqui, ó, abre aspas, teste. Estou dizendo que o conteúdo do meu elemento after, que vai entrar no finalzinho aqui dessa minha div, então ele vai entrar aqui, ó, depois de imagem, vai ter esse conteúdo aqui de teste, ó. Ctrl S, volto para cá, tá lá, ó, teste. É um elemento normal, só que eu consigo criar ele lá pelo nosso CSS. Eu conseguiria ter esse elemento direto pelo HTML? Conseguiria, ó. Vou tirar isso aqui, ó, selecionar, Ctrl, ponto e vírgula, para ele deixar aqui como comentário. E vou criar aqui, ó,
parágrafo, por exemplo, teste. Ctrl S, veio para cá. Mesma coisa. Então, eu tenho algumas opções de fazer isso daqui, mas criar isso daqui com pseudo-elemento é bem interessante também, e aí eu quis apresentar isso daqui para vocês. Mas saiba, a gente poderia criar isso daqui, deixar isso daqui oculto. Como é que a gente deixaria isso daqui oculto? Por exemplo, vou mostrar como a gente faria os dois. E aqui eu só coloquei um parágrafo para a gente testar, mas ó, class, parágrafo, teste. Ctrl C, ponto, display none. Lembra quando a gente mexeu no display flex e tem outros tipos de display? A gente tem o display none, que ele faz aqui, ó, the element and its descendants generates no boxes. Então, esse elemento, todos os elementos que estão abaixo dele não vão criar nenhum tipo de caixa. E lembra que no CSS e no HTML tudo é caixa. Se ele não tem uma caixa, ele é invisível, ele não aparece. Ctrl S, ó, o teste não está lá. E aí o que eu falei para você, como é que você exibiria esse teste? Toda vez que você fizer um caixa, teclado, hover, você mexe o quê? Nesse parágrafo teste daqui. Então, ó, quando eu der um hover nesse elemento, eu quero mexer nesse daqui, ó. Ctrl V. O que eu estou fazendo? Vou mexer, ó, dei um hover no caixa teclado, eu quero fazer uma modificação em alguma propriedade nesse elemento aqui, parágrafo teste, que está dentro dele. Display block, que é o display padrão ali desse parágrafo. Quando eu volto para cá, ó, não tem nada. Quando eu dou hover, ó, ele aparece. Por quê? Display block. Tiro, aparece. Tiro, aparece. Daria pra gente fazer algo dessa forma, que é justamente o que a gente vai fazer com o nosso pseudo-elemento aqui também. Então, ó, vou tirar esse daqui, vou tirar esse daqui e vou tirar esse parágrafo. E agora a gente consegue criar tudo com pseudo-elementos aqui. Seleciono, Ctrl, ponto e vírgula, Ctrl S. O que a gente precisa fazer? Conteúdo, teste. Não é esse conteúdo daqui. O que a gente tem nesse primeiro aqui do teclado? A gente tem que o conteúdo dele é ferramentas de introdução. Ferramentas de introdução. Ctrl S. Agora, ele tem um background color. Vou mexer aqui, ó. Back color. Eu tinha copiado aqui essa cor daqui, ó. Ctrl S. Volto pra cá, ó. Tá lá o background color. Ele tinha cor branca. White. Beleza. Ele tinha um padding, tanto em cima quanto dos lados, bem pouquinho, mas tinha. Padding, sei lá, 5 pixels em cima, 10 pixels dos lados. Já está ficando melhorzinho. Um border radius de 5 pixels, por exemplo. Ó, já está ficando bem interessante. O que mais que a gente tem? O font weight dele era de 500. E o font size dele era um pouquinho menor. Acho que era de 13. De 13 aqui que eu vi. Font size 13 pixels. Então, ó, a gente já tem tudo aqui, ó. O elemento tá ali direitinho, tá bonitão. Só que ele tá entrando aqui, ó, nesse espaço da div. Então ele tá tendo que quebrar para entrar ali. O que eu tenho que mexer? Além de criar esse elemento, eu tenho que mexer no posicionamento dele. E lembra que tudo que a gente viu até agora, quando eu coloco um elemento dentro do outro, ele entra no que a gente chama de flow. Então qual que é o flow da página? Ele sempre vai colocar um elemento do lado do outro, não tem mais espaço, coloca embaixo. Ou, se um elemento ocupa todo o espaço, ele coloca um elemento embaixo do outro. Esse é o flow. O que a gente pode fazer? Tirar esse elemento aqui, ferramenta de introdução, do flow. E aí eu vou posicionar ele exatamente onde eu quero posicionar esse elemento. Como é que eu vou fazer isso? Mexendo na propriedade de posicionamento, que é a propriedade position. Vou chegar aqui nele, ó, e vou colocar o seguinte, ó, position absolute. O que é esse absolute? Eu estou posicionando esse elemento de uma forma absoluta em relação ao elemento pai dele. Repara só, Ctrl S, quando eu tiro daqui, ó, olha já o que acontece. Ele não quebra mais aquele elemento e ele saiu do flow. Olha aqui, se eu tirar esse elemento, ó, vou mexer aqui, vou colocar uma propriedade específica aqui nele, ó. Display, que a gente já viu, none, ele some. Opa, cadê ele? F5. Ele está aparecendo sumindo. Aqui. Display, none. Oh, caramba. Não tá. Ele some ali quando eu estou mexendo. Então não vou mostrar. Mas toda vez que eu sumo com ele, o que eu queria mostrar? Que nada ali atrás dele, do lado, está sendo impactado. Porque eu tirei esse elemento do flow. Ele não impacta em nada que está antes ou depois dele. Ele só está sendo posicionado. Só que agora, ele está sendo posicionado em relação a quem? Por enquanto, a ninguém. Ele está aleatoriamente ali na página.
Como é que eu digo em relação a quem ele vai se posicionar? Eu tenho que pegar o elemento ao qual eu quero que ele se posicione e eu falo o seguinte, ó, que o posicionamento desse elemento, que é o caixa teclado, ó, esse daqui, tem que ser um position relative. Toda vez que eu tenho um elemento com position absolute, ele vai buscar o primeiro elemento com position relative. Aí é em relação a esse elemento que ele vai se posicionar ali. Ctrl S, venho para cá. Ó, já me disse ali, ó, que ele está se posicionando agora em relação àquele elemento. Agora eu consigo dizer aonde eu quero encaixar esse elemento. E aqui a gente já tem, ó, direitinho onde é que eu quero encaixar esse elemento. Eu quero encaixar ele um pouquinho embaixo e eu quero posicionar ele exatamente no meio. E aí a gente vai ter que mexer nas direções aqui dele. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que o tamanho dele seja suficiente para ter todas as letras. Eu não quero que ele quebre no meio. Como é que a gente vai fazer isso? Vem aqui, ó, nesse elemento e o width dele, ó, tem que ser um max content. A gente tem essa propriedade aqui, ó, que ele vai pegar o conteúdo máximo e pronto, ele já criou ali o tamanho. Então, ó, isso daqui a gente vai trazer lá dentro para o nosso VS Code. Ó. Ctrl V, Ctrl S. Beleza. Outra coisa que eu vou ter que fazer, agora que eu falei que ele tem um posicionamento, ó, absoluto, eu tenho que dizer para ele como ele vai se posicionar absolutamente em relação, ó, a esse caixa teclado. Aqui, repara, todos os elementos dentro do CSS são caixas. E eu tenho, ó, a parte de cima, da esquerda, da direita e de baixo. Eu consigo, por exemplo, dizer, ó, que eu quero que esse elemento aqui fique posicionado exatamente na bordinha da esquerda. Como? Eu digo para ele assim, ó, left, que é esquerda em inglês, é igual a 0. Quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Ó? Que a distância desse elemento para a esquerda tem que ser 0. E aqui está certinho. Ó. A distância desse elemento para a esquerda do elemento pai dele ali é 0. E outra coisa que está acontecendo também, ó, o top é 0. Ele está coladinho ali no topo. Eu poderia falar para ele estar coladinho na parte de baixo. Ó, que aí ao invés de ele estar coladinho ali em cima, ele colaria com a parte de baixo. Ó. Bottom 0. Ele sobe ali um pouquinho, tá vendo? Ó, ele está coladinho ali na parte de baixo. Então eu consigo mexer isso com esse posicionamento. No Position Absolute, eu mexo no Left, Top, Right e Bottom, que são todas as direções que eu tenho aqui. Mas no caso, o que eu quero fazer? Eu quero que o Left dele fique 0? Eu quero que ele fique encostadinho ali no 0? Não. Eu quero que o meio dele esteja exatamente no meio do outro elemento. Como é que eu acho o meio? É a metade ali do caminho. Então aqui o meu Left teria que ser 50%. Ó. Ele está começando ali, ó, tá vendo? Exatamente na metade do elemento. Só que, repara o que está acontecendo. Ele começa aqui bem na metade. Só que ele não está centralizado. Por quê? Ele começou na metade, mas aí ele tem todo o tamanho dele. Então o que eu tenho que fazer? Pegar todo esse tamanho dele e jogar ele exatamente o quê? Metade para um lado. Então uma coisa que a gente tem que fazer, ó, falar para ele, começa aqui na metade. Ó. Ele está ali, ó, começando na metade. Só que agora o que eu vou fazer? Eu tenho que deslocar ele um pouquinho para o lado. Quanto é esse um pouquinho que eu tenho que deslocar ele para o lado? Exatamente a metade do tamanho dele. E aí eu vou ter que mexer numa outra propriedade. Calma, eu sei que é bastante coisa, mas tenta pegar as etapas, o raciocínio que a gente está fazendo para chegar até lá. A gente posicionou ele absolutamente, beleza, a gente tirou ele do flow. Depois a gente falou o quê? Ó? Eu quero que você tenha 50%, você comece a 50% da esquerda. Esquerda, tá aqui, ó, a bordinha esquerda tá aqui. Quero que você comece na metade, tá lá, começando na metade. Mas não é isso que eu quero que ele fique centralizado. Eu tenho que pegar o tamanho dele todo, metadinho, e jogar ali pro outro lado. Vamos chegar aqui, a gente vai mexer numa outra propriedade. Transform, translate. Esse translate, e no caso a gente vai usar esse translate X, ele vai fazer o quê? Ele mexe de um lado para o outro. Então ele mexe no eixo X o meu elemento. Ó. Setinha para cima, ó, setinha para baixo. Ele vai jogando para um lado, e aí se ele fica negativo, ó, ele está indo para a esquerda. Se ele fica positivo, ele está indo para a direita. Ó. Com setinha para cima e para baixo eu consigo ir aumentando isso daqui. No caso eu não quero um número total de pixels. Eu quero que ele vá metade para a esquerda. A gente viu que positivo é para a direita, negativo é para a esquerda. Metade, 50%, só que eu quero que ele vá para a esquerda. Menos 50%. Agora ele está, ó. Olha lá onde é que está a div, exatamente na meiuca. Só que aqui eu mexi só para a esquerda. Eu quero que ele pule um pouquinho para baixo também, para ficar mais bonitinho. Ó. Que ele fica assim, um pouquinho ali embaixo. Como é que eu mexo nisso? No nosso Translate Y, que aí ele viria para baixo, ó, 50%. Eu posso colocar 100% para baixo. Ou para baixo a gente pode colocar alguns pixels mesmo, ó, 20 pixels. 25 pixels, mais ou menos. É um pouco mais. Aqui assim acho que já ficou legal. 30 pixels.
E agora como é que eu faço para ter um translate x e um translate y? É só tirar a letrinha, ó, que aí eu consigo mexer nos dois, ó, translate. E aqui agora eu tenho dois argumentos. O primeiro, ó, menos 50% é o x, vírgula, 30 pixels é o y. Aqui ele dá o translate x e aqui ele dá o translate y. Como eu estou deslocando o elemento para cima e para baixo, e assim a gente chegou exatamente onde a gente queria, ele já vem para cá, ó, bonitinho. Agora o que a gente tem que fazer? Dizer quando esse elemento aparece e quando esse elemento não aparece. Lógico, eu tenho que copiar tudo isso daqui, ó, Ctrl C, jogar para cá, Ctrl V, Ctrl S, F5, ó, já está lá, só que eu tenho que dizer que ele só vai aparecer quando? Quando eu der um hover. Então o que eu tenho que dizer aqui? O after está todo configurado, só que o display dele, ó, none, ele não aparece. Ctrl S. Quando que ele vai aparecer? Quando que eu vou mexer nesse display dele aqui? Quando, ó, caixa, teclado, hover, eu vou mexer em quem? No after. E aqui a gente abre aqui assim, ó, display block. E depois que você cria esses seletores, ó, passa por cima, que você vai entender direitinho o que está acontecendo. Ó, eu estou mexendo no elemento after toda vez que eu der um hover num elemento que tem a classe caixa teclado. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria, e eu queria mexer no bloco. Ctrl S, ó, não muda nada, dei o hover, apareceu ali direitinho o que a gente queria, tiro o hover, some, coloco, aparece, tá tudo certinho. Agora a gente só tem que copiar e colar exatamente isso daqui, ó, para os outros ícones que a gente tem. Então esse daqui, ó, primeiro passo, a gente colocou dentro de uma div, class, caixa, teclado, o outro é microfone. Ctrl X, Ctrl V, tá aqui, caixa, microfone. E onde é que ele vai entrar? Posso colocar aqui embaixo. Ponto, caixa, microfone. Como eu quero exatamente isso daqui colocar para as outras classes também, a gente já viu como é que a gente pode replicar isso daqui, ó. Vírgula, Ctrl V. E aqui a gente coloca dois pontos, after. Qual que é a única diferença? O content do caixa microfone vai ser diferente do caixa teclado, que vai ser diferente do caixa câmera, que é aquele último que a gente tem ali. Então isso a gente muda, mas todo o resto a gente consegue compartilhar. E aqui a gente faz a mesma coisa, ó, vírgula, caixa, microfone, after. Olha como é que ele já está, ó. Passo aqui, ó, passo aqui, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Na verdade a página aconteceu alguma coisa. Mas qual foi um dos detalhezinhos que a gente teve que fazer? Quando a gente coloca o position absolute, o que eu tenho que fazer com o elemento pi? Position relative. O caixa teclado está certinho. O caixa microfone está com position, cadê o position dele? Relative. Não tá. Então eu adicionei ali, eu tenho que adicionar aqui também, ó. Vírgula, aqui, ó, Ctrl S, e eu vou tirar esse pointer daqui, ó, Ctrl S. Volto para cá, ó, passei certinho também. Só que eu tenho que mudar esse triste. O ferramenta de introdução eu vou mudar. Um é ferramenta de introdução, o outro é pesquisa por voz. Então vamos lá. Vou tirar esse daqui, ó, e vou colocar especificamente no caixa teclado. Caixa teclado, content, alt, setinha para cima. Ctrl S. Ctrl C, Ctrl V, caixa, microfone, pesquisa por voz. Ctrl S. Agora, ó, opa, tô no lugar errado aqui, ó. Passei certinho. E o último, ó, não tem. Primeiro, ele nem tá com cursor pointer e aqui também, ó, tá faltando a mesma coisa. Vou colocar em todos eles ali. Um outro detalhezinho, ó, que essa fonte está menos negrito do que... Ah, não, o negrito tá certo. Eu só tenho que mexer no font family mesmo. Então, ó, font family, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Deixa eu ver se já melhora. Passei. Ah, agora sim, tá mais pesadinha a fonte ali. Show de bola! Então a gente tem que adicionar para o último ali também. Então vamos colocar ele dentro de uma div. Class, caixa, câmera. E a gente tem que adicionar ele em todos os lugares também. Então, ó, caixa, câmera, vírgula, ponto, caixa, câmera. Copiar isso aqui, ó, Ctrl V, caixa, câmera. Aqui também, ó, Ctrl C, vírgula, Ctrl V, caixa, câmera. E aqui embaixo também, ó, vírgula, Ctrl C, Ctrl V, caixa, câmera, Ctrl S. Ah, Diego, a gente não poderia ter feito algo exatamente igual ao que a gente fez com o botão? Então ter uma classezinha para caixa ícones
que aí todos eles têm essa mesma regrinha daqui, ó, tem isso, isso e isso daqui, que aí eu não preciso ficar criando 3 classes diferentes. E depois eu tenho um caixa ícone, traço, traço, teclado, caixa ícone, traço, traço, microfone, caixa ícone, traço, traço, câmera. Perfeito. Funcionaria também e a gente tornaria isso mais eficiente. Mas como a gente foi construindo ele assim, só por isso que eu deixei assim, mas daria para fazer de outra forma. Isso vocês vão ver várias vezes. Em HTML e CSS tem muitas formas de você chegar no mesmo resultado final. Algumas são melhores do que outras, mais eficientes, às vezes são só maneiras diferentes mesmo. O importante é você conhecer uma variedade gigantesca de formas de chegar no mesmo lugar, que aí você vai vendo qual que funciona melhor para cada caso. E aqui qual é o textinho que tem no último? Pesquisar por imagem. Por imagem. Ctrl S, e aqui é pesquisa por voz, perfeito. E aqui era Google Apps. Então só falta agora lá em cima o nosso caixa ícone. É esse aqui? É o nosso caixa ícone. Perfeito. Então caixa ícone, vou adicionar as mesmas coisas que a gente tem aqui, ó. Vírgula, ponto, caixa ícone. Caixa ícone, Google Apps, caixa, vírgula, caixa, ícone, e aqui lá para o final também, vírgula, caixa, ícone. Ctrl S, vem aqui, ó, passo por cima, passo por cima, passo por cima, passo por cima, tudo certinho, exatamente do jeito que a gente queria, do começo ao fim, ele vai, ele volta, ele está subindo ali, tá tudo direitinho, e agora sim a gente tem a nossa página direitinho ali, exatamente do jeito que queria, exatamente do jeito que a gente queria e exatamente como a gente tinha pensado aqui na página do Google certinho. Então a gente tem o nosso gabarito, a gente tem a nossa página aqui também, tá bonitona, com todas as interações, todo o layout ali certinho, saindo do absoluto zero. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa série, desse curso básico que a gente fez de HTML e CSS, e eu te peço 3 coisinhas, como eu sempre peço para vocês. Like nesse vídeo se te ajudou, se você curtiu essa série, se inscreve no canal e clica no sininho, porque vai ter muito mais conteúdo de HTML e CSS por aí, e me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série, se você conseguiu sair do zero, se você tem ideia de novas séries, novas aulas que a gente pode trazer de HTML e CSS, coisas que você quer construir, manda aí que a gente sempre está atento a essas novidades que vocês vêm mandando por aí. De novo, espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima aula.